Ele é engenheiro formado pela UF, já viajou por mais de 30 países e fundou uma escola de habilidades humanas que é referência nacional. Faz parte dos movimentos Renova BR e Acredito, duas organizações de renovação política. E tudo isso do alto dos seus 25 anos de idade. O meu convidado dessa semana é Marco Rodrigues Júnior. Olá, eu sou Elias Rafídio Peça e esse é o Boa Noite Interior, que hoje recebe o engenheiro Marco Rodrigues Júnior. Marco, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Peça. Para mim é um prazer muito grande estar aqui falando com você. O prazer é todo nosso. Essa sua volta ao mundo foi a passeio ou foi a negócios? Cara, essas viagens aconteceram em momentos diferentes da vida, sim. Eu não gosto muito de usar a palavra passeio, porque parece que você vai para um hotel, ficar na beirada da piscina com sombra e água fresca, né? Mas é justamente o contrário. Quando eu vou fazer essas viagens, normalmente eu volto mais cansado do que eu fui. Sim. Porque eu gosto de realmente imergir na cultura local e poder estar em contato com as pessoas que moram naquele local, com outros viajantes também. E essa troca de aprendizados, troca de experiências tem muito a ensinar pra gente sobre a vida, sobre novas formas de se pensar, poder abrir a mente mesmo e depois poder aplicar isso no dia a dia, no trabalho, na vida pessoal. E que países que você passou, assim, os que você mais se lembra? Cara, tem viagens que me marcaram bastante, assim. Uma delas foi quando eu fui para Polônia, que eu fui para poder visitar Auschwitz, que teve um dos maiores campos de concentração da época do nazismo, onde morreram milhões de judeus. E eu acredito que isso é uma parte muito importante da história, que a gente precisa aprender muito com o que aconteceu lá, para a gente evitar que erros como este aconteçam novamente. Também visitei a Tailândia, que foi um lugar assim na Ásia, uma cultura oriental bem diferente, que também me ensinou muito sobre liberdade, sobre respeito, sobre carinho, sobre amor, que as pessoas lá, eles são muito livres para poderem ser quem eles querem ser. Também visitei a Finlândia, que foi muito importante entender um pouco mais o modelo educacional que eles têm bem disruptivo. A Finlândia foi um dos primeiros países a abolir as disciplinas na escola, então assim, eles estão inovando muito nessa área educacional e também foi um bom laboratório para eu poder voltar para o Brasil e aplicar isso na Soul. Tá certo. O que é exatamente uma escola de habilidades humanas? Legal. Para a gente entender o que é uma escola de habilidades humanas, primeiro a gente precisa entender o contexto do mercado de trabalho hoje. Tem um estudo, uma pesquisa da consultoria PwC que fala que nos vamos dizer assim, as 4 maiores potências do mundo hoje, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Japão, 1/3 dos postos de trabalho vão ser substituídos por máquinas até 2030. Você vê, isso é um volume muito grande, exatamente, um volume muito grande de postos que vão estar sendo substituídos por inteligência artificial. E aí o que acontece? Todo trabalho que não depende do ser humano para executar, ele está suscetível a ser substituído pela máquina. Então, cada vez mais, só o que o ser humano pode fazer se torna mais importante e se torna mais imprescindível que seja desenvolvido. E aí entra o contexto de habilidades humanas. Comunicação, relacionamento, inteligência emocional, saber lidar com as suas emoções, saber lidar com as emoções das outras pessoas, saber trabalhar sob pressão, saber trabalhar em grupo, liderar equipes, assumir protagonismo. Então, todas essas habilidades são muitas habilidades que são exigidas hoje já no mercado de trabalho, mas que as pessoas não aprendem em nenhum lugar na vida delas. Você não aprende essas coisas nas escolas. Sim. Então, é justamente dessa demanda que a Soul surge para poder suprir essa necessidade que o mercado exige hoje das pessoas, dos jovens e dos profissionais em geral, mas que é difícil você encontrar essa oferta. Vocês já fizeram treinamentos, workshops em várias partes do Brasil. Eu queria que você contasse algum case de sucesso. Legal. A gente trabalha tanto com empresas quanto com pessoas físicas e a gente tem bastante case interessante dos dois, assim. Um case interessante é da Federação de Empresas Júnior de Santa Catarina, que a gente fez um trabalho com eles em setembro de 2016 e eles estavam em um momento onde até o meio do ano eles estavam indo bem, batendo as metas, só que eles começaram a ter bastante atrito, bastante dificuldade de relacionamento, conflito. E aí a gente chegou, fez um trabalho com eles, implementou nossa metodologia, fez um trabalho de desconstrução de crenças, de você desconstruir os julgamentos das outras pessoas e implementar novas técnicas. E aí no final do ano a gente recebeu o feedback do presidente deles, que eles conseguiram resolver os problemas, bateram as metas e tinham melhorado muito o ambiente de trabalho.
A gente também teve cases de estudantes de engenharia, engenheiros que passam por processos seletivos de multinacionais, de grandes empresas para poder conseguir uma vaga, e pessoas que eram muito travadas, tinham muita dificuldade de se comunicar, e quando chegaram para fazer a dinâmica de grupo e para poder participar do processo seletivo, foram aprovados e depois foram elogiados pelo líder do processo, dizendo que eles tinham se comunicado muito bem, que eles tinham se destacado pela forma como eles se relacionavam com as pessoas. Então esses feedbacks foram ajudando a gente a conseguir se fortalecer cada vez mais e entender que o nosso trabalho estava fazendo sentido e estava gerando valor para o mundo. E você tem ido bastante para Santa Catarina? Cara. Tem algum outro motivo ou é só trabalho? Acho que a gente tem que ir onde o nosso coração manda a gente ir, né? Minha namorada mora em Santa Catarina, então acabo unindo o útil ao agradável. Certo. Vocês se conheceram numa viagem internacional? Eu morei um ano em Dublin, na Irlanda, e ela morava em Barcelona. Sim. E a gente acabou se conhecendo lá em Dublin. E foi, logo de início a gente já se encantou e estamos juntos até hoje. Já começou acostumado a namorar à distância? Já estamos acostumados. Tá certo, eu vou pedir um intervalo. Pessoal, se você perdeu alguma parte desse programa ou de outros, ele é reapresentado nas madrugadas de domingo para segunda, por volta de 1h30 da manhã. E às segundas-feiras ele estará também disponível no YouTube, ok? Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. De segunda a sábado, 4 da tarde, Brasil Urgente. Eu sou Elias Raffi, de UPS, e hoje recebo o engenheiro Marco Rodrigues Júnior. Marco, você falou aqui de tudo que a Soul faz. Eu queria saber que tipo de resultado que essas técnicas que vocês aplicam no mercado privado poderiam dar de resultados no poder público. O trabalho que a gente faz, ele se aplica, vamos dizer assim, a todos os ambientes e todas as vertentes. Porque quando você fala de habilidades humanas, é feito para seres humanos, né? E no poder público também tem seres humanos. Mas mais especificamente para o poder público, naturalmente tem esse tabu de que o poder público é cabide de empregos, que as pessoas não dão o seu melhor, que elas não trabalham com a maior produtividade que elas podem ter. E quando a gente faz esse trabalho de propósito, de autoconhecimento, as pessoas se conectam mais com quem elas são de verdade, com qual é o melhor que elas têm para entregar para o mundo. Elas têm um pouco mais de senso de pertencimento, de estar ali, de se sentir parte daquilo, de valorizar o outro, de se sentir valorizada. Então isso acaba fazendo com que ela dê o melhor que ela puder ali, e aí naturalmente o trabalho dela vai estar sendo bem feito, a população que vai estar em contato com ela recebendo esse trabalho também vai ficar mais satisfeita. A gente também trabalha muito a questão do relacionamento, então gerar mais compreensão entre as pessoas, resgatar o poder da escuta ativa, e isso também gera um ambiente de mais liberdade para as pessoas poderem se expressar e acaba gerando mais inovação, porque quando você tem liberdade, você tem mais inovação, mais criatividade. Então, assim, os ganhos no poder público são muito grandes também. Legal. Você já tem 15 milhões ou mais de 15 milhões de visualizações nos vídeos que você posta na internet. Que tipo de assunto que você trata lá e aqui você aqui você acredita esse sucesso? Quando a gente começou a fazer essas palestras, esses treinamentos no Brasil todo com a Soul, as pessoas começaram a indicar pra gente que a gente deveria falar sobre isso também na internet. Porque hoje a internet tem esse poder de levar a sua mensagem pro mundo todo, né? E tem muitas pessoas, por exemplo, no Norte, no Nordeste, que a gente ainda não teve a oportunidade de ir e que não estavam tendo acesso a esse conteúdo, a essa informação. Sim. E aí nós da Soul começamos a focar um pouco mais nisso, a gerar conteúdo, criar conteúdo de qualidade para postar nas mídias sociais. E eu acredito que teve alguns fatores que influenciaram isso. O primeiro fator é a questão da empatia. É a gente entender assim, como é que eu posso me colocar no lugar da pessoa que está me ouvindo? De que forma que essa mensagem pode chegar da melhor maneira possível para ela. O que ela está passando, o que ela está sentindo nesse momento. Então, quando você tem empatia e consegue se conectar com as pessoas, você cria uma mensagem que realmente vai tocar ela.
tem um outro fator também que é muito importante, que é a paciência. Hoje a nossa geração ela é muito imediatista, né? Então eu posto um vídeo hoje, eu já quero que ele tenha 1 milhão de visualizações amanhã. E não é bem assim que as coisas acontecem. Então a gente teve muita paciência de entender o que a gente estava acertando, entender o que a gente estava errando, consertar e melhorar sempre, e aos poucos a gente foi crescendo cada vez mais. E apesar de ter sido um resultado bem rápido, assim, em 6 meses praticamente a gente alcançou essas marcas, foi um trabalho de bastante consistência. Então, paciência, consistência e empatia são as palavras-chave. Tá certo. Na sua opinião, o que o jovem de hoje espera da política, Marco? Eu acho que o que o jovem espera não é segredo para ninguém. Assim. O primeiro ponto é verdade, sabe? A gente está cansado de mentira, a gente está cansado de ser enganado, a gente está cansado de ter políticos na época de eleição vindo fazer aquele milhões de promessas e chega na hora e não cumpre, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: o político que tem medo do povo esqueceu que é povo também, né? Então, acho que a gente espera que os políticos estejam presentes no nosso dia a dia e não só nas eleições. Acho que responsabilidade também é muito importante. Eu acho que esse é um momento em que o extremismo, o radicalismo está ganhando muita força, mas a gente precisa ter clareza para poder tomar as melhores decisões com coerência e com responsabilidade acima de tudo. A gente já evoluiu muito em vários aspectos nos últimos anos e a gente não pode, nesse momento, regredir. Acho que transparência também é uma coisa muito importante hoje, que através do acesso à informação está cada vez mais necessário na sociedade hoje. Então, acho que verdade, transparência e responsabilidade é o mínimo que o jovem e a população em geral exige da política. Quando você me falou da sua visita em Auschwitz, me fez lembrar do crescimento da extrema-direita. Quer dizer, o nazismo foi um sistema que começou com um nacionalismo muito forte na Alemanha e deu no que deu, né? E hoje a gente pode perceber no mundo alguns focos de crescimento. Na própria Alemanha, o partido de extrema-direita lá conquistou, parece que, o 3º lugar nas eleições desse ano, ou do ano passado, enfim. Marine Le Pen na França, quase, né, fez lá uma bela campanha, bela para quem gosta, né, da extrema-direita, e também conquistou um número de assentos no parlamento importante. Nós temos o caso do deles, graças a Deus, do presidente dos Estados Unidos, do Trump, e aqui no Brasil, o fenômeno do Bolsonaro. Eu queria que você nos comentasse se isso é fruto de uma descrença na política, o que você pensa desse crescimento da extrema-direita? Eu acho que sim, é um fruto da descrença na política. Uma prova disso é que quando eu resolvi sentir o chamado, quando eu resolvi atender esse chamado de me envolver um pouco mais com a política, a maioria das pessoas virou para mim e falou assim: cara, não faz isso, você está construindo uma carreira tão legal, por que você vai jogar anos da sua vida no lixo? E foi aí que eu percebi que isso me deu cada vez mais força, porque eu entendi que, cara, realmente eu estou fazendo a coisa certa. Porque se está nesse nível, as pessoas não quererem que eu me envolva com a política, é porque realmente a gente precisa engajar na política. Então, acho que essa descrença realmente existe. Eu acho que essa questão do extremismo e do radicalismo é muito fruto também da falta de diálogo. A gente perdeu a capacidade de dialogar. E quando a gente perde a capacidade de escutar, de ouvir, de dialogar, começam a fortalecer cada vez mais esses efeitos de extremo. Porque quem está nos extremos acabam se fortalecendo dentro das suas bolhas e acreditam que aquela é a verdade absoluta que eles têm que seguir e que aquela é realmente a solução para todos os problemas que a gente tem hoje no Brasil. Então, as soluções não vão vir das extremas e acho que o mais importante é a gente conseguir sentar, dialogar e convergir nos 80% ou 90% que a gente concorda. Porque se você for parar para pensar, o modelo de Brasil ideal, aonde a gente quer chegar, todo mundo tem o mesmo modelo, que é saúde de qualidade, segurança para todos, educação de qualidade. Agora, como é que a gente chega nesse modelo ideal é que está a divergência. Um lado acredita que é de um jeito, o outro lado acredita que é de outro jeito. Será que a gente não consegue sentar, dialogar e encontrar um ponto comum para a gente chegar lá juntos? Porque a gente é uma nação, a gente não pode se separar nem no diálogo e muito menos partir para a agressão da forma como a gente tem visto hoje. Com certeza. Você foi selecionado recentemente para participar do programa Renova BR. Eu queria que você nos contasse o que é o Renova BR. Legal. Nesse momento de extremos na política e de descrença na política, muitos movimentos de renovação política têm surgido, né?
O Renova BR é uma iniciativa que foi lançada em outubro de 2017, então é muito nova. É recente. E ele se propõe a capacitar, desenvolver e impulsionar novas potenciais lideranças políticas. Então eles fizeram um processo seletivo bem robusto e bem rígido, onde tiveram mais de 4.000 inscritos, e eles selecionaram 100 pessoas desses 4.000. Então nós passamos por um processo seletivo de vários testes, depois fizemos uma entrevista online, fizemos um teste de integridade e ética para ver o quanto a gente realmente aguentaria com a nossa integridade, com a nossa ética, com a nossa verdade. Por último, nós passamos também por uma banca avaliadora, onde fomos avaliados por especialistas de várias áreas, desde gestão pública, empreendedorismo, inovação, educação. E aí os 100 selecionados estão passando por um processo de capacitação e de mentoria, onde a gente está recebendo todo um treinamento sobre saúde, educação, segurança, campanhas políticas, como inovar nas campanhas políticas e como inovar, fazer diferente e fazer a diferença num futuro mandato. Tá certo. E o que é um teste de integridade e ética? Como é que isso é feito? Um teste de integridade, assim, eu fiquei surpreendido também, porque basicamente se você perguntar assim pro cara, se tiver ali R$1 milhão, você vai pegar? Ele vai falar para você assim, não, claro que não. Mas se for dentro da mala, você correndo pro táxi, pode? E aí justamente o que eles fazem é te colocar em situações onde você acaba sendo forçado a realmente falar a verdade. Sim. Então é um teste feito por psicólogos, especialistas na área, onde eles conseguem extrair de você ali com perguntas inteligentes e bem estruturadas para saber se você realmente está falando a verdade. Então eles avaliam também a sua justificativa, o seu porquê não, para entender o quanto de consistência tem nisso. Então foi bem interessante. Legal. E me diga aí, eu tenho acompanhado nas redes sociais a tua participação, tem lá professores, mentores de alto nível, né? Cita alguns aí que estão participando com vocês. Tem muita gente boa, assim, a gente está tendo acesso a conteúdos incríveis, assim, está sendo muito importante para a gente poder criar propostas para o país, assim, não adianta eu só chegar e falar, me colocar como um pré-candidato, falar que eu vou mudar isso, que eu vou mudar aquilo, mas quais são as reais propostas? Então a gente está tendo assim, um embasamento teórico, técnico, com dados e fatos muito interessantes. Alguns nomes, a gente teve uma palestra de economia com Armínio Fraga, que é ex-presidente do Banco Central, que foi muito interessante. A gente teve uma palestra com o Luciano Huck também, que é um cara que está se colocando aí como um potencial ajudante nessa jornada de renovação política. Então ele deu a visão dele de Brasil nesses anos que ele está à frente do Caldeirão e entrando na casa das pessoas e vendo a realidade das pessoas. E um cara que está se preparando muito, estudando muito também para poder ajudar o Brasil. Então, fora isso, tem outros nomes assim, muito interessantes que está sendo muito válido passar por essa experiência. Legal. Vou pedir mais um intervalo. Pessoal, muita gente tem perguntado por que eu não uso o meu apelido aqui no programa. Por isso eu resolvi assumir. Quem quiser me seguir, o meu endereço vai estar aqui embaixo na tela, é o @EliasRafidio_Peça e está lá aberto para vocês visitarem à vontade. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Olá, estamos de volta. Eu sou Elias Rafidio Peça e hoje recebo o engenheiro Marco Rodrigues Júnior. Marco, vamos falar de renovação política. Você acredita que haverá uma grande renovação nas eleições desse ano? Eu acredito que sim, cara. Eu tenho que acreditar, né? Se eu não acreditar, eu não tenho esperança e um homem sem esperança é um homem sem vida, né? Mas tudo indica que a gente não vai ter uma grande renovação.
o sistema ele foi criado para realmente não favorecer a renovação. Você vê que cada deputado eleito ele tem um mandato para trabalhar para ele tem emendas parlamentares, emendas impositivas que ele pode usar para poder trazer apoio de vereadores, de prefeitos. Então, o sistema ele já foi criado para impedir essa renovação política. Para reeleger quem já está lá, para reeleger quem já está na máquina, exatamente. Você vê que eles têm direito a um fundo partidário bilionário, que muito provavelmente cada deputado eleito vai ter direito aos 2,5 milhões de cota para poder fazer a sua campanha. Então, é muito difícil você competir com um candidato que já tem 2,5 milhões de reais para fazer campanha, né? Claro. Então, se você se propõe a fazer uma campanha nova, barata, é muito difícil competir porque o dinheiro ainda manda muito. Mas eu realmente acredito que é possível a gente fazer uma campanha com verdade, com transparência, com propostas para o Brasil e na rua, olhando para as pessoas, ouvindo as pessoas, mostrando para elas que você está disposto a ouvir elas, que você está disposto a ajudá-las e que você realmente quer ajudar a transformar a sociedade, transformar aquele bairro, aquela cidade, o seu estado e o seu país, assim. Acho que quando você mostra a verdade, que você está disposto a abrir mão da sua vida em prol do próximo, em prol da sociedade, isso tem muita força. Eu acho que mais força do que o dinheiro. Mas eu acredito que não depende só dos candidatos. Eu acho que nessa eleição a gente vai ter muita gente boa se colocando como candidato para poder ajudar o Brasil, mas a gente também precisa que a população vote com consciência, faça a sua parte, não venda seu voto. Infelizmente, isso ainda é uma realidade muito forte no Brasil, principalmente nas cidades menores, a venda do voto. Então, é muito importante que as pessoas votem com consciência no candidato que elas acreditam, no candidato que representa elas e que elas sabem que vai fazer o bem pelo bairro onde ela mora, pela cidade ou pelo estado. Eu acho muito curioso a utilização da palavra renovação, porque parece que para renovar tem que ser jovem. Não é só isso, né? Tanto que a gente também tem visto aí muitos dos deputados que infelizmente ou estão presos ou, enfim, ou inelegíveis, os filhos concorrendo. Mulher, filho, primo, parente, né? Ou seja, é uma renovação entre aspas, né? Então, o que cada um de nós podemos fazer para realmente renovar de verdade a política desse país? É o que a gente costuma ouvir, que não adianta só você renovar, colocar novas caras com velhas práticas, né? Sim. Tem que ser novas caras com novas práticas. Então, assim, isso é uma coisa muito importante que a gente está tendo no Renova BR, que é essa capacitação para entender que tipos de práticas a gente pode colocar realmente em prática, em ação, para poder melhorar a vida da população e melhorar de forma geral o nosso estado e o nosso país. Mas eu acredito, Elias, que a mudança realmente vai acontecer quando cada um fizer a sua parte. A gente não pode ficar esperando a mudança vir de Brasília ou vir do governo, vir da prefeitura. Acho que a mudança, ela começa na atitude de cada um. A gente está vivendo hoje uma crise cultural, é uma crise de valores, não é uma crise financeira, econômica. Por que é uma crise de valores? Porque hoje a gente vê que as pessoas não são gentis umas com as outras, elas não se tratam bem, elas não fazem a parte delas como cidadão. Então, desde o momento em que você joga um lixo na rua, até o momento que você não dá bom dia para a pessoa que trabalha com você, para o seu vizinho, que você briga no trânsito, que você briga num jogo de futebol, isso você não está exercendo o seu papel de cidadão. Então, eu acredito que quando cada um começar a fazer a sua parte, as coisas vão começar a ter um efeito borboleta, então a minha ação vai refletir em você, a sua ação vai refletir no outro. E aí sim, se cada um começar a fazer a sua parte e a gente conseguir resgatar os valores de união, de cooperação, de harmonia, tudo vai começar a se encaixar e também isso vai refletir nos nossos representantes na política. Eu acredito muito que é possível sim mudar o Brasil, eu acredito que é possível sim fazer uma renovação, mas cada um precisa fazer a sua parte e a mudança só depende da gente. Eu vejo com muita curiosidade as pessoas falarem de corrupção, quer dizer, parece que corrupção tem um limite, né? A partir de certo valor está errado, mas dar um dinheirinho para o guarda, ou passar na frente na fila, ou algo assim, não seria errado, né? Também me chama muita atenção os grupos de internet para avisar onde tem a blitz da lei seca. Quer dizer, é muito mais difícil você criar isso. Por que a pessoa não cria um grupo para dizer, olha, não beba, né? Não beba antes de dirigir, ou não dirija quando bebeu, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, essa lei é muitíssimo
respeitada porque as pessoas vão para a cadeia no ato, não é? Vai para a delegacia e se nega a fazer o teste, né? Então, eu acho que o povo precisa realmente se conscientizar que nas pequenas atitudes, e com elas é que a coisa vai chegar e reverberar lá em cima, né? A gente só vai conseguir acabar com essa... Eu estou falando mais que o convidado, me empolguei. A gente só vai conseguir acabar com a corrupção um dia se todos fizerem parte disso, né? Eu concordo plenamente. Eu acredito que não adianta a gente querer consertar uma coisa que a gente vê errado, que está vindo do governo, mas cometendo um outro erro. Sim. Acho que a gente precisa solucionar esses problemas da forma certa. Então, se você acha, por exemplo, que você está pagando imposto demais e que você não está recebendo os seus serviços, o correto não é você burlar o serviço e praticar um outro erro. O certo seria você mudar os representantes que estão lá, que vão realmente, de repente, reduzir os impostos, que vão administrar melhor os recursos que vêm da população e que vão realmente devolver esses recursos em forma de serviços de qualidade para a população. Então, acho que a gente precisa solucionar esses problemas da maneira correta, não criando ainda mais problemas. Tá certo. A gente tem aqui um quadro que a gente chama de Pinga-Fogo, que são assuntos polêmicos que a gente fala rapidinho deles, porque o nosso tempo, infelizmente, é curto. Podemos? Vamos lá. Aborto, Marco. Eu acredito que é muito difícil você restringir alguma pessoa de alguma decisão da vida dela. Eu acho que a gente precisa ter muito mais empatia de se conectar com o momento do outro, se conectar com a posição do outro, de vulnerabilidade, de dificuldade e se sensibilizar um pouco mais. Eu não sou a favor do aborto, tá? Mas eu não sou a favor também da criminalização do aborto. Eu acredito que a gente precisa ter um pouco mais de abertura para poder dialogar sobre isso. Eu acredito sim que em muitas situações é importante que a pessoa tenha a opção de escolher o aborto e, mais do que isso, você escolher o aborto de uma forma segura. Porque o que acontece é que você proíbe o aborto, mas o aborto continua acontecendo. Claro. Mas como ele é criminalizado, ele acontece em situações precárias, onde a vida das pessoas está ainda mais em risco. Sim. Então, eu acredito que proibir não é a solução. A gente precisa dialogar de forma madura para que a pessoa tenha essa opção, mas saiba fazer isso de uma forma segura. Tá certo. Legalização das drogas. Mesma linha, eu acredito que proibir não adianta. Hoje a gente tem várias drogas que são legais, como a cerveja, o cigarro, até o próprio açúcar, que são drogas que matam e são legalizadas. Eu acredito que a criminalização das drogas fortalece o tráfico, fortalece ainda mais a violência, e eu acho que no momento em que a gente está vivendo hoje, globalmente, já tem vários cases de sucesso de países como os Estados Unidos, vários estados e outros países ao redor do mundo que estão descriminalizando as drogas, possivelmente legalizando as drogas, combatendo os tráficos, gerando arrecadação de impostos e devolvendo esses impostos em recursos para a sociedade. Então, acho que a gente precisa ter maturidade para sentar, dialogar e entender a realidade do Brasil, porque o Brasil é um país muito peculiar pelo seu tamanho e por vários outros fatores, mas a gente precisa dialogar de forma madura qual que seria a melhor solução para esse problema. Mas eu acredito que segue a linha do aborto também, que criminalizar não é a solução. Tá. Reformas da Previdência e política. As reformas, elas são importantes. Eu acredito que a reforma da Previdência, do jeito que ela foi feita, de uma maneira política, uma manobra política, está longe de ser a ideal. Mas você ser contra a reforma da Previdência, por exemplo, também é você ser muito ingênuo de achar que não existe problema. Realmente existe um problema, a Previdência é um rombo, ela precisa ser solucionada, precisa ocorrer uma reforma da Previdência, mas precisa ser sem interesses políticos e eleitoreiros, e a gente precisa sentar e conversar e dialogar de uma forma madura e entender como que a gente pode solucionar da melhor forma possível para todos os cidadãos, desde o cara que tem um trabalho ali insalubre, que ele fica 8, 10 horas em pé trabalhando, fazendo esforço físico, até o outro que trabalha 6 horas por dia sentado numa cadeira no ar-condicionado. A gente não pode tratar esses dois casos da mesma maneira e forçar que os dois trabalhem, por exemplo, 45 anos, 50 anos. A gente precisa sentar e conversar de uma forma madura sobre isso, mas eu acredito sim que é importante a gente ter reformas. A política, não preciso nem comentar que é fundamental a gente ter uma reforma política para que muitos dos problemas estruturais e sistêmicos do Brasil hoje sejam solucionados. Ok. Marco, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer recebê-lo. Peço, eu que agradeço, para mim foi um prazer também e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, desejo boa sorte para você
Pessoal, conversei hoje com o engenheiro Marco Rodrigues Júnior. Marco, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista. E a você de casa, muitíssimo obrigado pela audiência. Fique com Deus e até semana que vem, se ele quiser, né? Theo, vovô, te ama. Tchau.